Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos mais uma palavra de Deus, uma palavra de bênção para nossas vidas. Vamos hoje ver a palavra de Deus em Números, no capítulo 20, onde fala da morte de Miriam. E começamos no versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali e foi ali sepultada. Então havia água para a congregação. Então não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiravam nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir ao Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Meu amigo, minha amiga, problemas se levantam. Situações difíceis se levantam. A própria palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas que Deus venceu o mundo. Você pode vencer também. Mas a murmuração, a atitude de rebeldia contra uma autoridade espiritual ou contra qualquer autoridade, isso bloqueia suas bênçãos. Isso te afasta da presença de Deus. Vejam que o povo começou a reclamar, a murmurar, e a murmuração atrai demônios, abre porta para o diabo atuar, as coisas vão ficar mais difíceis. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor diz que você, diante dos seus problemas, se você perseverar no Senhor, na palavra de Deus, você vai vencer. Mas no momento o povo começou o quê? A murmurar, a reclamar. Não murmure da situação que você está passando, tudo dê glória a Deus. Lance as tuas preocupações no Senhor. Veja que Moisés e Arão, diante da situação, Moisés e Arão estavam sofrendo uma pressão muito grande. Veja que o povo hebreu era em parte mais ou menos em torno de 3 milhões de pessoas. Ele estava à frente de todo esse povo com uma responsabilidade diante do Deus Todo-Poderoso de conduzir esse povo para a terra prometida. Mas veja que diante da caminhada até conquistar, até chegar a Canaã e conquistar toda a terra, a situação, levantaram-se problemas, dificuldades. Mas em todas as dificuldades tem uma saída diante do Senhor. Mas quando buscamos uma saída diante de nós mesmos, na força do nosso braço, nós não prevalecemos, pelo contrário, abrimos porta para o maligno atuar e a situação ainda fica mais difícil. Veja que diante dos problemas, o que Moisés e Arão fizeram? Eles diz aqui a palavra do Senhor: Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, e à porta da tenda da congregação se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja que Deus veio. Se você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, uma pessoa que busca o Senhor verdadeiramente dia após dia, no momento de oração, meditação na palavra, você tem um coração puro, não guarda mágoa, você tem um coração que não deseja o mal ao seu próximo, mas pelo contrário, você tem a visão de Deus, você olha o teu próximo com a visão espiritual, sabendo que aquele que anda em caminho errado, ele não está andando porque ele é uma pessoa má, porque a palavra de Deus diz que tudo que ele fez é bom e nada há de se rejeitar. Ele anda naquele caminho porque precisa de alguém para o libertar, porque tem um espírito imundo, um espírito de Satanás, induzindo a andar naqueles caminhos tortos. Então a visão de Deus é a principal colocação para você ter vitória na sua vida. Não enxergar as circunstâncias com seus olhos físicos. Você colocar a visão de Deus. E a visão de Deus está na Escritura Sagrada. É você meditar, é você olhar, examinar. Examinar, não apenas fazer uma leitura en passant, não. Examinar a Escritura, examinar onde você está errando, onde Deus quer te consertar, aos passos que Deus quer que você caminhe. Porque Deus tem propósito para a vida de cada pessoa nessa terra. Nós vemos que numa grande empresa nós temos o presidente, temos seus diretores, temos seus encarregados, seus gerentes, até chegar aquela pessoa mais humilde, aquela função mais humilde. Mas você vê que mesmo a função mais humilde, ela é necessária. Talvez, infelizmente, as pessoas hoje, elas só querem ser pastor dentro da igreja, né? Elas olham para o pastor e não sabem a responsabilidade que o homem que tem esse chamado de pastor, ele tem sobre aquele povo que ele congrega, que ele apacenta.
Veja bem que é uma responsabilidade, porque ele vai dar conta diante de Deus no juízo de todas aquelas vidas que ele está apacentando. Não pense que subir num altar é apenas levar aquela palavra naquele momento e ali é um status. Pastor não é status, meu amigo, minha amiga. Busque ser dentro da sua igreja, busque ser algo que você edifique. Se você não tem uma função, ore pela igreja, ore pelas autoridades e não murmure, não reclame, não levante situações para que a igreja seja abalada. Veja que o povo começou a murmurar. Não murmure, não reclame dentro da sua casa. Se os problemas estão se assolando, vá, faça como Moisés e Arão, dobre-se ao Senhor. Veja que a continuação da palavra de Deus, e vamos ver o que aconteceu no versículo, continuando no versículo 7, Moisés fere a rocha e as águas saem. Meu amigo, minha amiga, mesmo Moisés, um homem manso, um homem escolhido de Deus, vê que Deus falou com ele, nós vamos ver agora na escritura que Deus falou com ele para agir de uma forma e ele agiu de outra e ele perdeu a bênção. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu as bênçãos que ele tinha para essa terra. Vamos ver em nome de Jesus, continuando no Números capítulo 20, continuando no versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás águas da rocha, e darás a beber a congregação e a seus animais. Meu amigo, minha amiga, não tem situação difícil nem impossível para Deus. O povo estava sem água, precisava de água. O que Moisés e Arão foram? Foram orar. Na oração, Deus deu uma direção, Deus deu uma resposta. Só que quando Deus te der uma resposta, meu amigo, minha amiga, siga da forma que Ele te determinou. Não mude nem um ponto, nem uma vírgula, para que você não seja afetado, para que você não seja afligido. A obediência a Deus te traz bênção, mas a desobediência vai te trazer problemas. Veja bem, continuando no versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás águas para a rocha, e darás a beber a congregação e seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Vê que Moisés, o homem manso, já estava muito aborrecido, já está virado com o povo, e agora, olha, rebeldes. O povo estava na rebeldia, e nós sabemos que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, que feiticeiro não entra no reino de Deus. Então estão apartados, estão afastados, mas mesmo assim, Deus, através da liderança de Moisés e de Arão, estava conduzindo o povo e sustentando aquele povo, mesmo diante da sua rebeldia, mesmo diante das situações que se apresentavam contrárias ali. Para Deus nada é impossível. E veja que ele determina e ele diz que vai sair a água, ele manda Moisés falar a pedra, e veja o que aconteceu. Versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bateu a congregação e bebeu a congregação e os seus animais. Vejam bem, a ordem foi dada para quê? Para falar a pedra. Moisés bateu 2 vezes na rocha. Isso foi o suficiente para perder a bênção. Ele não pôde entrar na terra prometida. Ele não santificou a Deus diante da população, diante do povo. Meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus Cristo, busque a Escritura Sagrada, busque meditar, busque examinar e tome cuidado com cada vírgula, com cada vocábulo. Não se deixe errar. Aquilo que Deus te dirigir, haja conforme Ele determinou. A nossa luta não é contra carne e sangue, está lá em Efésios 6,12, a nossa luta é espiritual. Não lute contra carne e sangue, não lute contra o seu marido, não lute, esposo, contra a sua esposa. Lute sim contra o espírito maligno que está, e essa luta é espiritual, essa luta é em oração. Veja que ele não manda bater, ele manda falar. Usa a palavra de Deus para santificar a sua esposa. Ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Se ela não está te honrando, se ela não está sendo submissa, ame-a. Jesus amou a igreja, se deu a vida por ela, e a igreja não era perfeita.
E você, esposa, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom e nada há de se rejeitar. Se o teu marido está te causando problemas, chega alcoolizado, está em adultério, está em pecado, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, que a mulher santa santifica o seu marido. Não lute contra o seu marido, contra a carne e sangue. Lute contra o espírito do diabo que está usando ele para poder causar transtorno na sua família, para causar separação, destruição na sua família. E veja bem, o espírito de rebeldia, ele é como o pecado de feitiçaria. Se o teu filho está na rebeldia, ame, fale. A palavra de Deus diz, mande falar a pedra, aquele coração duro, aquela pessoa que você vê que não quer nada com Deus, que está causando problema dentro da família, que está causando problema no teu trabalho, que é um vizinho que está te causando problema. Fale a palavra de Deus, fale para Deus, fala no mundo espiritual, entre em guerra espiritual, dobre o seu joelho, consagre-se, cante louvores, adore ao Senhor e entre em peleja, porque Deus te deu poder. Está lá em Lucas 10:19, Deus te deu poder para pisar escorpião e serpente, toda a força do inimigo, nada te causará dano algum. Não tenha medo de entrar em guerra espiritual, não tenha medo do diabo, não tenha medo da macumbaria, da feitiçaria. O Senhor Deus Todo-Poderoso nunca perdeu uma batalha. Seja um valente de Deus, conduza em prudência. Davi era prudência e Deus era com ele. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus estava com Davi. Deus nunca perdeu uma batalha. Veja o gigante. Aos olhos humanos era difícil, era impossível Davi derrubar o gigante, mas quem pelejou por ele foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Quem peleja por você para restaurar a sua família, a vida do seu filho, restaurar o seu casamento, aquecer o seu casamento, é o Todo-Poderoso. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta ela é espiritual. Lute espiritualmente, não te cales. Enquanto o povo hebreu ficou calado, ele passou 430 anos no Egito como escravo, mas quando eles clamaram, Deus enviou um líder, Moisés e Arão, para tirá-los do Egito, da escravidão. E quando tira, não pense que aquilo ali vai ser só luz. A luz vai raiar, a luz vai brilhar, mas como a luz da aurora, ela vai brilhando. Deus vai suprindo. Deus é supridor da necessidade, mas não murmure. Diante das tribulações, peleje, guerrie, abra sua boca, fale, não bata com a vara, não lute contra carne e sangue, não tente contra Deus, mas fale o que Deus fala. Medite, examine a Escritura para que você saiba o que falar. A tua palavra tem que estar cheio, o teu coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Jesus Cristo tem que estar habitando dentro de você. Você não pode estar vazio, porque se você for vazio, uma pessoa vazia, você vai ser derrotado. Você não vai saber o caminho, você não vai saber pelejar, você não vai ter força para lutar e você vai ser derrotado, você vai ser derrotada. Veja bem, continuando o que a palavra de Deus diz no versículo 11. E Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Meu amigo, minha amiga, perderam a bênção na terra. Deus tem bênção para você aqui na terra. Prosperidade é dom de Deus. Saúde é dom de Deus. A palavra de Deus lá em Efésios 1:3 diz que as bênçãos do Senhor, as bênçãos espirituais já nos foram dadas, nós temos que tomar posse. Tomamos posse quando falamos, quando profetizamos. E profetizar como? Segundo aquilo que Deus disse. Lá para o seu filho, Isaías 54:13, a palavra de Deus diz: seus filhos serão discípulos do Senhor e a alegria deles será abundante. Então essa tem que ser a profecia, aquilo que saiu da boca de Deus. A palavra de Deus lá em Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará a alegria do Espírito Santo, não me faltará a unção do Senhor, não me faltará o poder do Senhor sobre a minha vida, não me faltará a minha comunhão, minha intimidade com Deus, não me faltará a alegria de meditar, de examinar a Escritura, de orar, de falar com Deus, da presença de Deus, da luz de Deus na minha vida. Você tem que falar segundo a palavra de Deus, você não tem que pelejar contra a carne e sangue, você não tem que ter visão das circunstâncias, mas você tem que olhar, ter a visão de Deus, olhar como Deus olha. Meu amigo, minha amiga, a nossa luta não é contra carne e sangue. Peleje espiritualmente e você vai vencer. Continuando aqui no versículo 13, e a palavra de Deus diz: essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Veja que a luta, quando você se levanta contra um líder, contra o seu líder da igreja, contra uma autoridade, você se levanta contra o próprio Deus, porque toda autoridade ela é constituída pelo Senhor. Não fale mal dos governantes, por mais que tenha se levantado situações que tenham comprovados, a palavra de Deus diz que os juízes
Eles são ministros do Todo-Poderoso, eles são ministros chamados por Deus para julgar essas causas. Então deixe que os ministros do Senhor julguem essas causas. Nós não temos autoridade, Deus não nos dá autoridade de falar de autoridade nenhuma, porque mesmo que elas estejam erradas, mesmo que elas tenham causado destruição na tua cidade, no teu país, no seu estado, o Senhor não nos dá esse direito de falar contra qualquer autoridade. A própria mão do Senhor vai resolver isso. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que ter sabedoria no agir dessa terra. Se andarmos na luz de Deus, nós vamos vencer. Se andarmos na luz do Senhor, nós vamos comer o melhor dessa terra. Se andarmos segundo a vontade plena de Deus, Ele será sempre conosco. A mão forte de Deus vai nos fazer vencer em toda a nossa caminhada. Não pode haver situações difíceis, mas Ele nos faz mais que vencedor, porque a nossa vitória glorifica e exalta o nome do Senhor. Nos problemas que você está passando, talvez você já tenha ido em várias igrejas, em vários lugares, mas está lhe faltando entendimento. Abertura do entendimento da palavra de Deus. Eu vou estar orando por você, eu vou estar apresentando a sua vida, cada um de vocês que me acompanham nas redes sociais, madrugadas após madrugadas, eu vou na presença de Deus clamar pela sua vida, clamar pela sua cura da tua alma, clamar pela cura do teu espírito, da tua carne, clamar para que Deus ilumine os seus olhos, os olhos de entendimento, para que a palavra do Senhor entre no seu coração e essa palavra seja luz na sua vida, para que você não retroceda diante dos problemas. Eu tenho clamado a Deus e eu vou orar por você. No final dessa palavra eu quero estar orando, apresentando a Deus a tua vida. E vejam mais o que a palavra de Deus diz no versículo 14. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Viste que eles clamaram a Deus, e Deus enviou o quê? Um anjo do Senhor. Meu amigo, minha amiga, os anjos de Deus são poderosíssimos, diz a Escritura Sagrada, e ele vem para trabalhar na tua vida segundo a palavra que sai da sua boca. Se você tiver fé contrária, aquele pensamento contrário de destruição, que vai dar tudo errado, que a derrota vai vir, a tua fé é contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Mas quando você coloca Filipenses 4:8, que está lá escrito que tudo que é bom, puro, santo, honesto, verdadeiro, de boa fama, tudo que é verdadeiro, você coloca nos teus pensamentos e aquilo que honra e exalta ao Senhor, aí sim, você já começa, os teus pensamentos já começam a te ajudar, porque ali vai guardar o teu coração, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, me conduz em santidade, me conduz, tenha total liberdade na minha alma, no meu espírito e na minha carne. Se eu encontrar algum não dentro de mim, Pai, faça que esse não seja um sim, que não seja um não, mas seja um sim, me conduz segundo a tua vontade plena. Eu sou aqui, a tua ovelha, me conduz. É assim que você tem que agir, meu amigo, minha amiga. Pede a Deus para expurgar de você, de dentro de você, do teu oculto, do teu escondido, lá no profundo escondido, para que Deus expurgar de você todo o pecado, para que Deus, quando olhar, Ele só veja a luz de Deus dentro de você, para que o pecado não habite em você, porque às vezes pode ter algo escondido que você não está conseguindo ver, e aquele algo vai se manifestar quando diante de um problema, de uma situação, aí vai começar o quê? Murmurar, reclamar, e vai acabar trazendo problemas e afastamento da presença de Deus. Saiba que o Deus Todo-Poderoso pode mudar a sua história. Basta você se dobrar diante do Senhor. Basta você buscar o entendimento, examinar a verdadeira Escritura Sagrada e buscar. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, através dessa mensagem que Tu nos dá nesse momento, meu Deus. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que tudo que o Senhor fez é bom e nada há de se rejeitar. Eu venho aqui assumindo o Teu poder de Lucas 10:19. Eu repreendo agora do alto da cabeça à planta dos pés todo espírito de enfermidade, todo espírito da inveja, todo espírito da mágoa que está nesse coração, todo espírito do sentimento de vingança que está nessa pessoa, nesses pensamentos maculando o pensamento de guerra, o pensamento de destruição, o pensamento de briga, de desavença e inimizade. Eu amarro, eu quebro essas forças, eu determino Satanás, que é o teu demônio, sai dessa vida, sai toda a mágoa, todo espírito da enfermidade, todo espírito da inveja, todo espírito da ganância, todo espírito das trevas,
demônio que foi receber um presente lá na esquina, lá na encruzilhada, demônio que recebeu no presente lá na mata, lá na montanha, demônio que recebeu o presente lá, que foi arriado lá no formigueiro, eu te amarro, eu quebro as tuas forças, eu te ligo as tuas obras pelo poder que é no nome de Jesus, e eu te determino, sai dessas vidas, vai soltando agora, do alto da cabeça à planta dos pés, sai pensamento maligno, sai mágoa, sai raiva, toda a obra das trevas, eu amarro, eu quebro essas forças pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu digo, saia em nome de Jesus para nunca mais voltar. Meu Pai, eu abençoo essas vidas, em nome do Senhor Jesus, que haja luz, haja vida e vida com abundância sobre cada um destes. Eu os abençoo pelo poder que há no nome de Jesus, abençoa essa sua família, a sua casa, o seu emprego, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus.